Olá, pessoal, começando mais um Tomando Posse da Unção. Estamos aqui nesse podcast com uma pessoa especial, que é a Vanessa Ligório, em especial minha amiga também, a pessoa que cuida das minhas mãos. Vanessa, é um prazer ter você aqui, para mim é um privilégio. Seja bem-vinda, né? E nós vamos hoje saber um pouquinho das experiências da Vanessa, né, como profissional, como mulher de Deus, né? E esse programa é um programa para transbordar na vida de vocês. E você que está em casa aí, vou te fazer um pedido. Compartilhe, né, os podcasts que a gente tem feito aqui, que tem sido uma bênção para quem ouve e para a gente que está aqui conversando no bate-papo, né, que você possa desfrutar desse bate-papo nosso também, que será muito proveitoso. É um prazer, Vanessa, ter você aqui. Prazer todo meu. Obrigada. Tomando posse da unção. A Zezé não é só uma cliente, ela é uma amiga, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, na qual vivemos muitas experiências ali dentro do salão. Amém, amém. É incrível que às vezes a gente vai lá e a gente, mesmo eu com pouco tempo, eu falo, Vanessa, vamos orar primeiro? Aí a gente começa no manto, aí a gente entra no manto, aí depois a Vanessa vai arranjar minhas unhas, e a gente sai de lá linda, maravilhosa e cheia de unção, né? Tomando posse da unção. Vanessa, eu queria saber, já falando da profissão dela, eu queria saber como que foi o início de tudo, a sua vinda para Portugal, como é que foi o início, a sua chegada aqui? Há 10 anos atrás, o Senhor ele ministrou através de um profeta dizendo que eu viria para Portugal. E o Senhor ele ministrou dizendo que seria em Portugal e ele via tinha um passaporte vermelho à minha espera. E foi quando eu decidi vir. Primeiro vim, deixei os meus filhos, tenho 3 filhos, e deixei eles lá durante 6 meses com a minha mãe. E após 6 meses eles vieram comigo. Já são 10 anos nessa trajetória. Uau. Primeiro comecei trabalhando em um salão, já vim com esse emprego. Lá eu fiquei 2 anos e 6 meses. E depois fui para uma sociedade. E nessa sociedade fiquei 1 ano e 6 meses. E agora já tenho meu espaço, que chama Espaço Vanessa Ligório. Já são 6 anos lá. E Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar. Amém. E eu queria que você falasse também um pouquinho, depois eu vou voltar para a profissão, da sua vida com Deus. Como que você tem se conectado com o Senhor? Atualmente, estou mais conectada com Deus, né? Eu já faço parte do Ministério da Igreja Internacional Jesus Virá há 10 anos, mas durante esses últimos tempos, eu tenho cada vez me aproximado mais, dedicado mais tempo ao Senhor. Me perdi. Amém. Inclusive, a Vanessa está de lua de mel, né? Acabou de se casar. Vou fofocar, gente. Com um pastor desse ministério, né? E já agora vai ficar um convite. Eu queria muito que o pastor Roberto viesse aqui depois, em outra ocasião, contigo, para a gente falar mais coisas sobre o reino. Amém? Amém. O Senhor tem feito grandes coisas. 2 meses de casado. Foi algo também preparado pelo Senhor, através de muito jejum e oração, e foi resposta de Deus. Amém. Benção. O mais incrível é que eles já se conheciam há muito tempo, e só agora, há pouco tempo, que desenrolou esse casamento. A gente vê mesmo que é o propósito de Deus na sua vida, na vida do pastor Roberto. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Eu queria saber, Vanessa, você não faz só unhas, né? O que você faz mais lá no seu espaço, no Espaço Vanessa Ligório? Lá eu trabalho com unhas, trabalho também com cabelos, mas existe algo além disso. O meu trabalho ele não começa na mesa ou começa na cadeira e termina ali. Muitas das vezes o mundo espiritual ele encontra junto com o meu trabalho. E além de cuidar de unhas e cabelos,
eu também me conecto com meus clientes nesse mundo espiritual. Eu percebo, às vezes, o que está acontecendo, nós conversamos bastante. Costumo dizer que a gente não faz só unhas, a gente também faz terapia. E eu tenho uma conexão muito grande com as minhas clientes. A maioria já está comigo há 8 anos, há 7 anos. Existe uma conexão entre eu e elas, na qual eu me preocupo com elas e elas também me preocupam comigo. E, através da mesa, nós conseguimos falar sobre as coisas normais desse mundo, mas também nós conseguimos falar sobre o mundo espiritual, que acaba sendo uma experiência muito grande. É desde a porta, desde olá, tudo bem, os 2 beijinhos, e aquele assunto que ficou para trás, e como é que estão as coisas? E a sua filha já está na faculdade? É mais ou menos isso. Eu decidi, durante um bom tempo da minha vida, trabalhar com atendimento personalizado. E o próprio Deus, ele foi encaminhando para que eu trabalhasse não só com atendimento personalizado, mas que o mundo espiritual ele estivesse também junto do meu trabalho. E foi para isso que eu fui chamada, para cuidar de vidas. Gente, testificando o que a Vanessa está falando, vou só contar um testemunho. A Vanessa vai lembrar desse dia. A Vanessa estava conversando, estava arranjando as minhas unhas, e ela falou assim, eu preciso fazer uma chamada. E ela fez a chamada, ligou para uma pessoa, e ela começou a conversar com essa pessoa, e ela começou a falar, entregar umas coisas de Deus. Só que no momento em que ela estava entregando algumas coisas para a pessoa, o meu coração foi aquecendo. E Deus começou a me tocar para falar algo para a pessoa que ela estava conversando. E eu não sabia quem era. E eu fiz sinal para a Vanessa que eu precisava falar. Você lembra disso? Eu lembro. Foi um sonho que eu tive, o Senhor revelou através do sonho. E na medida que ela foi falando com a pessoa sobre o sonho, Deus foi me revelando, testificando coisas. E eu fazendo sinal para ela que eu precisava falar. Eu fazendo sinal, preciso falar. E ela passou o telemóvel para mim. E eu ali pude falar com a pessoa aquilo que era para falar. E a pessoa acabou confirmando que era aquilo mesmo. E depois, a Vanessa vai e me fala assim, você sabe com quem você acabou de falar? Aí eu falei assim, não. Aí ela disse assim, você estava falando com o fulano. Eu falei, eu não acredito. Uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, que justamente conversou com a Vanessa naquele instante que eu estava ali, e eu entreguei algo de Deus para essa pessoa. Eu não sabia que era ele, porque eu já não lembrava, nem reconhecia a voz, porque já tem muitos anos que a gente não falava. É uma pessoa cá de Portugal também. Mas aí a Vanessa pegou e falou, você estava falando com fulano de tal. E nem ele sabia, nem sabe que sou eu. Nós só estamos esperando as coisas acontecerem, né? Talvez já até aconteceram e a gente não teve notícia ainda. É verdade. Mas só para vocês terem o conhecimento do que acontece no espaço Vanessa Ligório. Não é só um embelezamento por fora, é algo de dentro para fora, é do interior para fora, que é muito importante também, né? Queria saber se você tem alguns projetos, você agora para o verão, se você vai fazer algumas promoções, alguma coisa assim nesse sentido. O projeto é continuar crescendo, né? Continuar crescendo, creio que em breve o salão vai ampliar espaço, porque o Senhor também tem esse projeto na minha vida. E eu creio que em breve vem novidades aí. Amém. Já que ela falou de que vai continuar crescendo, eu quero declarar e profetizar na sua vida que muito em breve você vai estar só gerenciando. Amém. Você vai estar num espaço maior, com mais cadeiras, atendendo. Não atendendo as pessoas, mas você vai estar gerenciando seu espaço. Amém. Ou com pessoas profissionais com a mesma unidade de coração que o seu. Porque eu sei que você faz tudo com amor. Você não faz só pelo dinheiro, você faz por amor e com amor. Amém. E eu quero profetizar isso na sua vida. E eu quero ver, quando eu chegar lá, quero ver pessoas trabalhando ali. As cadeiras. Amém. E você trabalhando, gerenciando. Para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora eu quero saber como é que você gera esse tempo de trabalho, né? Agora marido, filhos
e obra de Deus, porque você também faz a obra de Deus junto? É fácil quando nós estamos preparados para isso. Às vezes é tão instantâneo acontecer, as coisas acontecer. Eu sempre tenho um tempo reservado para tudo. Eu costumo dizer que eu amo trabalhar e que as unhas, ela me dá prazer. Eu amo o meu trabalho, eu amo estar ali fazendo o meu trabalho. Mas eu também amo cozinhar. Esse é um dom que Deus me deu. Então, eu me entrego o dia todo no salão e depois à noite é para dedicar à família. É o cozinhar, é o tempo na mesa. Ai, que bom. É o tempo com o marido, é o tempo para a obra, é tudo muito bem gerido. É como diz o louvor, né? A tua mesa cura, né? E nós temos aprendido muito sobre a mesa, e mesa é um lugar de intimidade, e é por isso que nós estamos aqui no Tomando Posse da Unção, onde eu descubro um pouquinho da vida de cada um que vem aqui, né? Porque vocês estão aí, vocês estão nos vendo de longe, mas eu posso olhar nos olhos da Vanessa e ver o brilho de Deus na vida dela, ver o brilho do Senhor no olhar dela, né? E nós podemos sentir a unção de Deus nesse espaço, nesse lugar, né? Eu falo que a gente começa a conversar, não vou mentir para vocês que a gente não fica nervosa. A gente dá um nervoso, a gente fica meio assim, mas quando a gente começa a desenvolver a nossa conversa, o nosso bate-papo, a gente sente a plenitude do Espírito Santo de Deus neste lugar. Então, esse espaço do Tomando Posse de Unção não é só falar sobre a vida da pessoa e querer saber, mas assim, é um transbordar de Deus nas nossas vidas também. Da mesma maneira que nós transbordamos nas vossas vidas, que estão aí nos vendo, nos assistindo, o Espírito Santo, neste lugar, ele vem e transborda nos nossos corações também. E isso é muito bom, é muito gratificante. Eu queria saber se você tem algum ministério na igreja, se você faz alguma coisa. Geralmente, a esposa do pastor faz muita coisa, ele acaba por fazendo muita coisa, né? O meu ministério atualmente, ele está no oculto. O meu ministério, ele é de oração. Amém. O Senhor disse para mim que eu não vou ser dos púlpitos. O Senhor vai me usar de outra forma, na qual Ele já tem me usado nessas áreas. Então, o meu ministério atualmente é na oração, é no jejum, é na busca. O Senhor me chamou como profeta. Ainda essa semana eu tive uma experiência com o Senhor disse para mim, tu és profeta. Então, eu até conversando com o meu esposo, eu disse, você não vai me ver nos altares, mas você vai me ver no oculto. Ou às vezes você nem vai me ver, porque é lá que eu estou. Então, eu estou assim, sempre muito conectada. Eu ouço muito a voz de Deus. Amém. Às vezes eu estou nos ambientes e estou ali ouvindo o que o Senhor está falando. Amém. Inclusive, eu não posso deixar de falar isso daqui. Lembra daquela nossa experiência? Quando você chegou para fazer as unhas, que você estava indo para os Estados Unidos. Meu Deus! E o Senhor ministrou. Eu já estou aqui com o coração quebrantado, gente. E o Senhor ministrou no meu coração assim: não cobre as unhas dela. Quando ela terminou as unhas, ela falou: quanto que é para pagar? Eu falei: não é para pagar nada. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, às vezes, não é sobre ministério, é sobre aquilo que é sobre a obediência. E eu decidi obedecer ao Senhor. E naquele mesmo dia eu não cobri as unhas dela. Mas naquele mesmo dia eu vivi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu tinha algo para tratar e era financeiro. E o Senhor me restituiu 5 vezes mais. Meu Deus. Eu estou falando de 5 vezes mais, eu não estou falando de 2 vezes mais. Algo que eu não esperava. E eu liguei para ela e contei essa experiência. Ela estava nos Estados Unidos e eu falei, eu preciso te contar isso. O Senhor fez na minha vida naquele... Eu terminei de fazer a unha dela e saí. Então, para mim, esse é o maior ministério. É quando você ouve, é quando você obedece à voz de Deus. Isso não tem preço. E o Senhor tem feito algo assim surreal. Ele tem soprado coisas aos meus ouvidos que às vezes eu até falo, Senhor. E às vezes eu falo, Senhor, eu não quero. Mas o Senhor fala assim, eu garanto.
Eu garanto. E quando Ele garante, você pode ter Amém. certeza. Pode ficar na obediência que Ele vai fazer. Amém. Deus tem sido muito fiel. Amém. Gente, eu tô chorando. Não é porque ela me ofereceu as unhas. Foi a maneira que ela abordou o assunto para mim, que ela não lembra. Ela falou assim, você sabe o que é honra? É sobre honra. E Deus manda, às vezes, honrar as pessoas. E ela foi e me ofereceu. Então, quando ela falou de honra, eu falei, meu Deus. Eu fiquei assim, impactada com o que ela falou. E eu fiquei mais impactada ainda que eu estava fora. Ela veio falar comigo a bênção que ela tinha recebido. E não foi só uma, foi outra coisa também. Foi. Do espaço. Foi sobre o casamento e o espaço, o lugar o hotel, onde ela ia ficar. Verdade. Foi mesmo, o Senhor preparou tudo. Tudo, gente, tudo. desculpa, mas não aguentei, não. Nos mínimos detalhes. Meu Deus, olha, essa Vanessa me surpreende, porque... Ai, gente. E Zezé, eu comecei Eu comecei aos 14 para 15 anos, quando ainda não podia ter diploma. E Deus fez algo assim surpreendente, eu consegui, porque eu sempre fui muito apaixonada com unhas. Mas de lá para cá, foi um tempo que eu quis aprender sobre unhas, eu desenvolvi sobre o cabelo, porque minha mãe ela é cabeleireira, então eu cresci dentro de um salão. Mas eu tenho percebido que de alguns anos para cá, essa busca por cabelo e por unha, ela tem diminuído. Eu não vou falar que esfriou, mas o Senhor ele tem feito algo diferente, que foi quando agora entrou. Eu parei de correr um pouco atrás das unhas dos cabelos e comecei a dedicar um pouco mais a ter tempo de qualidade com as minhas clientes. Meu Deus. Foi quando entrou o mundo espiritual. Foi quando eu decidi cuidar delas. Foi quando eu detecto que elas não estão bem. E eu começo a falar com elas e o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. Ela está ferida. Ela não está bem. E eu começo a trabalhar. E fez diferença na minha vida financeira? Não. Porque o Senhor, quando Ele te chama, Ele garante. Glória a Deus. Então, grandes coisas o Senhor tem feito. Glória a Deus. E prova disso foi o casamento. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito. Glória a Deus. Deus é fiel. E a Vanessa falou assim, que eu te ofereci e recebi. Por quê? Porque Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Deus sabia a necessidade dela, o que ela precisava, né? Então, eu não paguei, mas Deus pagou muito bem direitinho. E outra coisa que ela falou, o meu ministério é em oculto. Por quê? Porque ela é intercessora nata. O dom dela é de interceder. Intercessora nata. E é incrível porque ela falou assim, é oculto. Não é que é oculto. Nós estamos aqui nesse espaço, nós estamos aqui no estúdio da Joana Marques. Isso é uma estrutura brutal, né? Mas nós estamos aqui em cima desse chão, não estamos vendo o que segura, mas a base está lá em oculto. Então, a importância da Vanessa, do ministério em si, a importância dela é muito grande. Por quê? Porque ela é a base, ela é o alicerce. Ninguém vê, mas Deus vê. Deus consegue, nós não conseguimos ver o que está por baixo aqui desse chão, mas Deus consegue ver muito além. E da mesma maneira, Deus consegue ver, né, o amor, a dedicação da Vanessa em tudo que ela faz, as orações, as lágrimas, quantas vezes ela dobra os joelhos para falar com o Senhor, quantas vezes ela ouve a voz do Senhor, porque ela é muito sensível ao Espírito Santo de Deus, eu sei disso, porque às vezes ela está assim, Deus está ministrando no meu coração, Deus está falando comigo, né? Olha, Deus falou comigo tal coisa que isso assim ia acontecer, e eu sei que é porque depois eu presencio o que Deus falou que ia acontecer. Então, assim, a sensibilidade dela é espiritual, isso faz parte do chamado em si. O intercessor, eu sinto que ele dorme muito mal, porque ele acorda no meio da noite, você tem que orar. Levanta e ora. Eu estou falando porque isso acontece comigo também. Levanta e ora. E Deus até mostra o que está para acontecer, o que pode vir a acontecer. E Deus, ele nunca deixa nada oculto. Ele sempre nos mostra e nos dá uma direção. Está sempre nos mostrando o que é para fazer. Às vezes nós podemos até estar dispersos, mas Deus sempre mostra. E a Vanessa, ela tem uma sensibilidade muito grande espiritual.
né? Eu glorifico a Deus pela sua vida. Já nos conhecemos há muito tempo, há muitos anos, né? E a Vanessa não foi sempre a minha manicure. De uns tempos para cá que eu tenho frequentado, né, o espaço Vanessa Ligório, de que uns 3 anos, uns 3 anos mais ou menos, né? Eu dei uma sumida, ela também saiu de onde ela estava e eu nunca mais vi, só ouvia dizer que ela estava num espaço novo. Aí, depois tentei conectar com ela para poder ela fazer algumas coisas para mim e ela não queria tirar clientes do outro espaço que ela estava, da sociedade, e ela fugiu muito de mim, fugiu muito, muito mesmo, e eu perguntava para as pessoas por que ela não quer me atender, por que ela quer me atender, mas eu não sabia, porque ela queria estar sendo honesta aonde ela tinha feito a sociedade dela. Hoje eu entendo e eu sei, mas eu achava na época que é porque ela queria fugir de mim, né? Eu não entendia o porquê, mas na verdade não foi isso, que quando eu procurei ela depois de muitos anos, aí hoje estou lá no espaço Vanessa Ligório com ela feliz da vida. Não é mesmo? Fazendo as unhas, orando. Meu Deus. Deus falou assim, não, eu vou conectar de novo, né? Já tiveram aqui, já passaram por aqui os sogros dela também, os pastores, né? A pastora Simone e o pastor Raimundo. No podcast vocês vão saber depois novidades, notícias, que foi uma bênção também. E eu estou muito feliz de poder ter minha amiga aqui, né? A gente acaba sendo mais que isso, amiga, irmã em Cristo, uma pessoa que cuida de mim. Eu sei que uma pessoa que se sentir alguma coisa de Deus, ela vai estar intercedendo pela minha vida. Eu ganhei uma amiga, ganhei uma intercessora, glória a Deus por isso, né? Feliz da vida, estou muito feliz, né? E você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar? Eu quero só agradecer mesmo. Amém. E eu não poderia terminar esse podcast sem externar minha gratidão também aos meus pastores, né? Amém. Que foi bênção também na minha vida. Foi quando eu cheguei, assim eu conheci, logo a seguir eu conheci a igreja, então por isso eu falo que são 10 anos de ministério. Glória a Deus. E foi através da minha pastora, que eu estava passando na rua e ela estava com os galões de água atravessando, não sei se ela lembra. Deus. E eu estava falando, podia achar uma igreja por aqui? Ela, olha, tem uma igreja aqui. Glória a Deus. E Deus fez grandes coisas através daí. Logo a seguir eu trouxe as crianças, que eram crianças, né? E agora já estão crescidas. E eles me ajudaram muito. E eu quero também agradecer a Deus pela vida deles. Amém. Porque quando eu não podia, quando eu falo que eu ainda juntava moeda para poder... Até mesmo a parte da alimentação. E quanto mais pagar uma pessoa para olhar eles... Foi o início, que o início ele não é fácil. Eu cheguei com 200 euros no bolso e é o que eu tinha. E com as crianças? E sozinha. E depois o Senhor me honrou e trouxe eles. Então, eles me ajudaram muito nessa parte. E eu sou muito grata mesmo a Deus por eles. Eles sabem, eu estou sempre repetindo isso, mas eu queria deixar isso aqui, externar minha gratidão a eles. E eles foram bênção na minha vida. Eles foram muito mesmo. Tanto nessa área quanto na área espiritual. Amém. E hoje a minha gratidão é maior ainda porque os meninos já estão crescidos, né? E já estão trabalhando para o reino. Cada um está desenvolvendo a sua área ali. E foi tudo o quê? Foi tudo lá de trás, que nada começou agora. É verdade. Foi uma gratidão. Existe uma gratidão dentro do meu coração, mas existe uma gratidão dentro do coração deles, que se você perguntar para cada um deles, eles vão contar o mesmo testemunho. O pastor e a pastora me ajudou, e alguns membros da igreja também. Amém. Nos ajudou muito, né? Então eu queria deixar esse agradecimento. Meu pastor Raimundo, minha pastora Simone, que é uma bênção na minha vida. Amém. E agora faz parte da família, né? Glória a Deus, gente. Meus sogros. Eu não aguento com uma coisa dessa. Depois de 10 anos, casa com o filho do pastor. Gente, meu Deus. Não, conviveram ali 10 anos, para no fim acontecer um casamento, gente. Não, é incrível. Não, e a Vanessa sofreu demais. Quando eu te conheci, você estava sofrendo demais, né? Teve problemas de depressão e tudo na época, ficou muito mal. E a Vanessa que eu conheci já não existe mais. Já não existe mais. Porque eu consigo ver o brilho no olhar, né? E
já tem o quê? Uns 3 anos, desde quando eu voltei a encontrar a Vanessa, que a Vanessa tá diferente. Então, por causa também já desse processo, né? Quando eu conheci ela estava sofrendo muito, mas glória a Deus, né? Os seus pastores cuidaram dos seus filhos quando eles eram pequenininhos. Cuidaram, e de mim. Meu Deus, ó, gente, tava cuidando da nora e não sabia, não, gente. Tava cuidando da nora e não sabia que ia ser nora, meu Deus. Sempre foram nossos intercessores. E hoje é uma troca, né? Intercedo por eles intercede por nós. Amém. E é uma bênção. Glória a Deus. Deus é fiel. E nós vamos terminar aqui, mas nós aguardamos o pastor Roberto aqui no podcast. Essa vocês não podem perder, gente. Vanessa, foi um prazer ter você aqui. Nós já estamos terminando. E eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Pelo seu testemunho, né? Que edifica, né? Não só a minha vida, mas a vida de quem está ouvindo em casa. Muito obrigada por você ter vindo. Amém. Eu que agradeço. E que o Senhor ele possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém. E que pessoas possam vir aqui, não só para participar do podcast, mas para impactar vidas também. Amém. Trazendo um testemunho, uma palavra. E Deus abençoe. Amém. Obrigada. Amém. E é para isso que nós estamos aqui. Amém. Para transbordar. Amém. Deus abençoe vocês que estiveram conosco até agora. Que você possa divulgar, né, os podcasts que têm estado aí no YouTube. E Deus abençoe a cada um.